Estamos de volta então ao vivo e a cores nesse dia 21 de setembro de 1999. Hoje é dia da árvore, dia do radialista, dia do deficiente físico. A todas essas classes, essas pessoas que compõem aí o quadro nacional e internacional, a gente deseja aí um feliz dia, né? Estamos quase terminando, mas não custa a gente comemorar de alguma maneira. E você com a gente até às 10 da noite, falando sobre depressão com a doutora Dinei Pereira de Moraes. No bloco anterior a gente perguntou em relação ao suicídio, se a pessoa depressiva é um suicida em potencial e como fazer a família, inclusive, participar para que essa pessoa depressiva não cometa esse ato. Realmente a pessoa deprimida, ela está com a autoestima muito baixa, ela está extremamente negativista, pessimista, tudo acha que não vai dar certo, que a vida não vale mais a pena. Então, ela é um suicida em potencial. E dependendo do grau dessa depressão, a periculosidade aumenta. E é por isso que é importante o tratamento, porque a psicoterapia, a gente procura mostrar para a pessoa os seus valores, melhorar a sua autoestima, e o medicamento muda o humor. O medicamento, hoje se sabe que a depressão é uma falta, uma diminuição da serotonina e noradrenalina no cérebro. Esses medicamentos disponíveis hoje, tem inúmeros medicamentos modernos, com poucos efeitos colaterais, esses medicamentos aumentam essa quantidade dessas aminas cerebrais, melhorando o humor de forma química. Então, tira a pessoa desse risco. E esse risco existe, em maior ou menor grau, e a gente tem possibilidade de tirar essa pessoa desse risco, tanto com os medicamentos, tanto com a psicoterapia. E a gente procura mostrar à pessoa os seus valores, que ela está vendo um mundo através de um filtro da depressão, de um filtro triste, do filtro escuro da depressão, mas que o sol existe do outro lado, que ali existe cor do outro lado. E a gente procura levar a pessoa a acreditar nisso, mesmo com aquela vivência escura, tenebrosa que ela está vivendo, a gente procura mostrar para ela que existe a luz, que ela já conheceu a luz antes de ficar doente, que a luz existe. É só reencontrar a luz que está logo atrás daquela cortina de fumaça. Como o senhor falou citou a respeito de medicação, e o lítio, doutora Dinei? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do lítio. O que é o lítio? O lítio é um mineral extraído por extração mineral, né? Como uma espécie de sal de cozinha, é um sal, que na década de 40, os suecos dinamarqueses descobriram que as pessoas que tinham depressão tinham muito pouco lítio no organismo. Nós realmente temos pouquíssimo lítio no organismo, é 0,0 alguma coisa. E descobriram o quê? Se desse lítio, comprimidos de lítio, para essas pessoas que tinham a depressão maior, ou a depressão endógena, essa depressão mais grave, havia muito menor recorrência da doença, ou volta da doença. A doença se estabilizava. A partir daí, na Suécia, na Dinamarca, nos países nórdicos, tem clínica do lítio, em que o governo banca o lítio e faz exames periódicos e distribui o lítio para a população, porque a depressão custa muito caro para a sociedade. As pessoas, além da despesa do tratamento, internações e medicamentos, e a perda social, no caso do Brasil, do INSS, mas no mundo todo, os institutos que bancam as pessoas paradas ou aposentadas por causa de problema de depressão. Então, e tem um custo social elevadíssimo. Nos Estados Unidos, em 92, se estudou quanto se gastou com depressão, com medicamentos e com afastamento do serviço, foram 34 bilhões de dólares. Olha, o Brasil gasta 19,5 bilhões de dólares por ano na saúde, no Ministério da Saúde. Então a depressão tem um custo elevado e se usa o lítio com esse objetivo, de prevenir novas recaídas da depressão endógena. Então é muito comum chegar a ver esse paciente para a gente, doutor, eu fui no laboratório e pedi para dosar o lítio está baixo, eu vi o senhor passar lítio para mim. Não é assim. A gente dosa o lítio da pessoa, depois que a gente passa o lítio para a pessoa, essa pessoa toma o lítio pelo menos 15 dias, aí a gente pede a dosagem do lítio, porque o lítio tem que estar no limite mínimo e no limite máximo. Passando daquele limite, ele é tóxico, e no limite inferior, abaixo, ele não é eficiente. E nós vamos fazer o exame do lítio, dá 0. Agora, quando o senhor fala aí, isso é importante a gente até esclarecer, quando o senhor diz aí que a questão do lítio é importante,
Quer dizer, é importante talvez esclarecer também que essa questão do lítio, talvez não é um medicamento que a pessoa chega na farmácia e fala, ó, me vê aí uns comprimidinhos de lítio porque eu estou depressivo. Quer dizer, como é que funciona essa relação do lítio, ou de que maneira a pessoa tende a ter menos lítio, mais lítio, como ela controlar isso? Como é que é isso? O lítio tem que ser acompanhado por exames periódicos, porque ele tem efeitos colaterais. E ele não é vendido? A receita é controlada, exige o controle da receita, e os meus pacientes que usam lítio são todos separados, e eu controlo os exames periodicamente, porque se passar determinado limite, ele é tóxico, né? O lítio dosado no sangue. Se passou determinado limite, ele é tóxico. Então, nós não podemos deixar. Agora, você falou em relação ao medicamento, Maria, só para complementar, há um tempo atrás, aí já não posso precisar quanto tempo, mas surgiu aí o Prozac, né, que foi um medicamento que todo mundo falou, nossa, é a pílula da felicidade, né? Agora, como é que o senhor vê o Prozac hoje, se ele realmente tem todo essa função, né, de devolver a pessoa a felicidade, e se existem outros medicamentos que também fazem um trabalho paralelo, similar ou melhor do que o Prozac? É importante você dizer isso. O Prozac foi revolucionário no sentido de que ele é o primeiro inibidor seletivo de recaptação da serotonina, que é um grupo de medicamentos que começou com ele. Então, ele foi revolucionário no sentido de ser o primeiro, que é a fluoxetina, a substância química do Prozac. E a partir dele, inúmeros outros inibidores seletivos de recaptação da serotonina já foram selecionados e pesquisados, os laboratórios já estão no mercado. Hoje nós temos pelo menos uns 5 novos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que não são a fluoxetina, com efeitos muito bons, similares ou até melhores. E nós temos que estudar, de acordo com o paciente, qual a melhor indicação. Ou a fluoxetina, que é o Prozac, ou um outro inibidor seletivo de recaptação mais moderno do que o Prozac. O Prozac é revolucionário, porque antes dele, os medicamentos davam muitos efeitos colaterais. Depois dele, essa nova classificação, nova classe de medicamentos, são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, revolucionou o mercado em termos de medicamento e melhorou muito para os nossos pacientes, porque tem baixos efeitos colaterais. Doutora Ednei, em relação ainda um pouco mais na questão da medicação, nós percebemos também uma certa resistência de alguns, ou até vários pacientes em relação a tomar uma medicação, porque eles questionam muito a questão da dependência. Certo. Como é que o senhor vê essa questão da dependência química? Como é que existe realmente, não existe? Como é que o senhor vê isso? Bom, nós temos que dividir aí os medicamentos com ansiolíticos, calmantes, etc. Esses medicamentos tomados por um tempo, eles podem dar dependência mesmo. Então, os pacientes têm razão de ficar com medo de tomar esses medicamentos que são calmantes. Mas quando a gente trata uma depressão, a gente não trata com calmante. A gente só usa calmante por uns dias até adaptar com o antidepressivo, que não dá dependência. O antidepressivo não dá dependência. Isso é muito importante, porque a pessoa pode tomar a vida toda. Tem alguns casos que tem que tomar a vida toda, mas vai ter uma qualidade de vida excepcional. É melhor a pessoa tomar o seu comprimido a vida toda, se for o caso, se for uma depressão endógena, que tem que tomar o lítio a vida toda, e ter uma qualidade de vida boa, do que a pessoa ficar resistente a tomar e ter uma péssima qualidade de vida, com a produtividade baixa, perdendo até nos negócios, porque se a pessoa não tem ânimo, até o seu negócio não vai bem. Tem até efeitos comerciais dependendo da depressão. Eu ouço muito isso no consultório em relação a parei de tomar por minha conta, tomo 1 mês, 2 meses, aí entra o que a gente chama da falsa melhora, não é, doutor Ednei? Quer dizer, o paciente começa a sentir um certo bem-estar, ele interrompe o tratamento. Isso também acontece muito? Acontece muito. O paciente acha que já tomou muito, que deve parar, e depois tem muitas pessoas que desaconselham a tomar, que é uma pena, querendo ajudar e tal, para assim, você precisa parar, isso aí é faixa vermelha, isso vai te fazer mal. Não é, o médico quando está passando, ele sabe os efeitos, ele sabe todos os riscos e sabe os benefícios que vai trazer. Então, os pacientes têm que seguir a orientação do seu médico, do seu psiquiatra, em termos da medicação, forma de seguir a medicação. Tem que ter mesmo o pé atrás com relação a calmante por tempo limitado, mas com relação ao depressivo, não. Pode tomar o tempo que for necessário, que não vai fazer mal.